Olá, voltamos. Nosso encontro agora é a respeito de sintaxe. Então, nós iremos trabalhar o que você aprendeu na morfologia sendo aplicado na sintaxe. De que forma isso acontece? Quando você estuda a morfologia, você aprende qual é a classe gramatical daquela palavra. Ou seja, se a palavra é um substantivo, se é um artigo, se é um pronome, numeral e por aí vai. Já quando você trabalhar a sintaxe, você vai determinar qual é a função desta palavra dentro de um contexto. Então, eu posso ter um substantivo exercendo a função de um objeto direto, de um objeto indireto. Posso ter um substantivo exercendo a função de sujeito, não é? Eu tenho um adjetivo exercendo a função de predicativo, que seja do sujeito, seja do objeto e por aí vai. Então, eu costumo analisar a relação da seguinte forma. Vamos lembrar, início do curso de morfologia. Eu tenho, então, o jogador, que é a classe gramatical, e eu tenho a função do jogador, que é a sintaxe, tá certo? Quando eu digo jogador, eu dou o nome àquela construção. E quando eu digo a função do jogador, goleiro, atacante, por aí vai, eu digo então como esse jogador se comporta dentro da sintaxe. É aí que a gente vai trabalhar e é dessa forma que a gente vai trabalhar a função das classes gramaticais na sintaxe, dentro de um contexto. O interessante é você começar a entender o seguinte: quando eu falo em sintaxe, a partir do momento que se trabalha a sintaxe, você estabelece 3 construções. Os termos chamados de essenciais, os termos chamados de integrantes e os termos chamados de acessórios. Cada um estabelece uma relação específica dentro de um contexto. E o que é mais importante disso tudo é que muitas vezes um mesmo elemento pode exercer várias funções. Então, é muito interessante que você aprenda a função da palavra dentro da sintaxe e não decore. Porque, muitas vezes, um li, por exemplo, exerce a função de objeto indireto. Mas esse mesmo li pode exercer a função de adjunto adnominal, de complemento nominal. Vai depender de como este elemento vem empregado no contexto. Então, não é interessante a decoreba, tá certo? O importante é que você aprenda a construção de uma forma como um todo. No mais, é estudar, é fazer exercícios, é ter dúvidas e trazer para mim, tá bom? Qualquer coisa eu te respondo. Vamos começar? Análise sintática. Simbora. Introdução à sintaxe. Então, aqui eu terei 3 construções que chamaremos de termos essenciais, chamaremos de termos integrantes e chamaremos de termos acessórios. Tá certo? A princípio, vamos estabelecer já uma regra geral. Vamos lá. A regra geral me diz que eu tenho uma estrutura oracional composta, então, por um sujeito, acompanhado por um verbo e, em seguida, um complemento verbal, tá certo? Quando eu digo regra geral, é porque estas construções estabelecerão uma estrutura oracional, tá? Sujeito, verbo e complemento. E essa estrutura oracional vai receber os demais termos, que são os integrantes e os acessórios, tá? Então, quando acontece de essa estrutura começar a ser desenvolvida, é quando eu começo a aplicar no contexto, na estrutura, os demais termos, exercendo a função de complemento nominal, de agente da passiva, de aposto, de vocativo e por aí vai. É muito importante, repito, que você consiga distinguir a diferença de um para o outro, tá bom? Vamos embora? Material. O que me diz essa regra geral? Sujeito, verbo e complemento é a minha estrutura oracional, tá certo? Põe isso como base. Eu irei, então, acrescentar a esta base todos os termos integrantes e acessórios. Então, isso quer dizer que esta base será desenvolvida. O mais importante disso tudo é que esta regra geral me remete a uma outra regra chamada de regra geral de pontuação, tá? Por que isso? Entre o sujeito, o verbo e o complemento não pode existir nenhum sinal de pontuação, tá? Mesmo que essa estrutura venha misturada. Olha só, a ordem direta me diz que eu tenho um sujeito acompanhado do verbo e na sequência um complemento verbal. Mas eu posso ter aqui uma ordem inversa. Complemento verbal mais sujeito mais verbo. Verbo
mais complemento verbal, mais sujeito. Eu posso ter sujeito mais complemento verbal, mais verbo. Esta mistura é chamada de hipérbato. Então, é muito interessante que você saiba trabalhar cada unidade da estrutura para não sair misturando tudo, tá? Lembra, mesmo havendo a mistura entre os termos da minha unidade base, estes termos não podem vir separados por vírgulas, tá bom? Ou por nenhum outro sinal de pontuação. Vamos começar? Introdução à sintaxe, termos essenciais, integrantes e acessórios. Quando eu falo dos termos essenciais, eu marco para vocês, então, o sujeito e o predicado, tá? Qual é o grande detalhe aí da construção? Você tem uma estrutura, sujeito, verbo e complemento, e este verbo pode dizer a você se quer ou não quer o sujeito. É exatamente aí que surge a oração sem sujeito ou simplesmente o sujeito inexistente. Eu posso, então, ter uma estrutura formada por sujeito, verbo e complemento verbal, ou eu posso ter uma estrutura base formada por verbo e complemento verbal, numa boa. É por isso que são chamados de termos essenciais. Qual é a grande questão? O predicado pode existir sem o sujeito, mas não existe sujeito sem predicado. Por que isso? O predicado é formado pelo verbo. Se não há verbo, não há oração. Se não há oração, não há executor de ação. Não é assim? Então vamos repetir. Existirá predicado sem sujeito, mas não pode existir sujeito sem predicado, tá certo? Continuando, vamos ver. Termos integrantes. Então eu terei os complementos verbais, certo? Que nós iremos classificar, então, como objeto direto e objeto indireto. E teremos também o complemento nominal, certo? Bem como o agente da passiva. Então, essas três construções são chamadas de termos integrantes. Os acessórios serão classificados como adjuntos adnominais, adverbiais e o nosso aposto, tá certo? E também teremos o vocativo, que não faz parte de nenhuma classificação, tá bom? Vocativo é a palavrinha que faz um chamamento, não é? Ele não é classificado nem como essencial, nem como integrante, nem como acessório. O interessante nessa construção é que haverá uma possibilidade de tudo isso vir em uma construção, em uma unidade oracional. Então, você vai ter que diferenciar, por exemplo, um complemento nominal de um adjunto adnominal, não é? O que é um adjunto adnominal e o que é um adjunto adverbial? Quando é que o verbo é classificado? De que forma o verbo é classificado de acordo com a sintaxe? Porque, na verdade, verbo é verbo na morfologia, não é? Sair, verbo. Partir, verbo. E na sintaxe, como é que eu vou classificar esse verbo? Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, de ligação e por aí vai. Cada construção apresentará uma estrutura e é interessante, de muita valia, que você aprenda cada unidade dessa estrutura, tá certo? Vamos começar? Material. Termos essenciais. Então, a iniciar pelo sujeito. Sujeito é o termo da oração do qual se anuncia alguma coisa. Presta bem atenção. Aquela ideia que nós aprendemos que sujeito é o ser que pratica a ação expressa pelo verbo, essa regra não nos serve mais, tá certo? Até porque em nossa aula de verbos, nós vimos que o sujeito, além de praticar, ele também pode receber. Além de praticar, ele pode receber e pode simultaneamente praticar e receber a ação verbal. Então, o que é o sujeito? É o ser do qual se declara algo. Lembra da fofoca? Você faz uma fofoca, não tem alguém que você faz a fofoca sobre aquela pessoa? Então, aquela pessoa é o teu sujeito. Outra coisa, o sujeito, em ordem direta, vem no início do período. Mas isso não quer dizer que ele não possa estar no meio ou no final do período. Se liga nisso, tá certo? No mais, é você acionar o verbo. O verbo agora vai ser de interessante valia. Por que isso? Tudo que eu quero saber a partir do momento em que eu trabalho sintaxe, eu aciono o verbo. Tá bom? Vamos embora. Material. Predicado
é a parte da oração através da qual afirmamos ou negamos alguma coisa a respeito do sujeito. O predicado sempre contém um verbo. Gente, não há possibilidade de, como eu iniciei a aula, não há possibilidade de uma oração sem o verbo, tá certo? Então, vamos lá. Aquelas belas tardes foram inesquecíveis. Preste atenção. Aqui está o verbo. Se aqui está o verbo, provavelmente ele encabeça o predicado, tá? Então, eu pergunto, o que é que foi inesquecível? E vem a minha resposta. Aquelas belas tardes. Tudo isso, então, compõe o nosso sujeito. Antigamente, muitas crianças jogavam bola. Olha só. Antigamente, vamos marcar, muitas crianças jogavam bola. Aqui, mais uma vez, é o verbo, olha só. A pergunta é, quem jogava bola? Não é? Quem jogava bola? Aí vem a resposta, muitas crianças. Então, agora, eu tenho a presença do sujeito. Observem que o sujeito está no meio do período. Perceberam? Aqui, olha só. Eu tenho uma estrutura aqui, tenho outra aqui, e o meu sujeito foi aplicado no meio da estrutura. Então, o ser que pratica a ação verbal, nós chamaremos de sujeito. Tudo aquilo que eu declaro do sujeito é predicado. A partir do momento que eu tiro o sujeito, o que sobra é predicado, tá certo? Cuidado com a estrutura quando esse sujeito vem misturado. Por que isso? É comum você achar que o predicado será encabeçado pelo verbo. Tudo bem, isso é regra. O predicado será encabeçado pelo verbo. Acredita-se nisso. O problema é quando a nossa estrutura está misturada, porque aí eu posso ter uma estrutura em que o verbo inicia o período. E aí, eu vou dizer que tudo aquilo encabeçado pelo verbo é o predicado? Eu não posso. Eu tenho que primeiro analisar a estrutura, saber se aquele verbo aceita sujeito, saber se existe sujeito na construção, onde o sujeito está. Depois que eu retiro o sujeito, o que sobra é predicado. Tá bom? Vamos embora, continuando. Tipos de sujeito. Olha só. O nosso sujeito será classificado como núcleo, tá? Então, quando eu tiro o núcleo do sujeito, aí eu classifico. A partir do momento em que eu determino o núcleo do sujeito, eu passo então a classificá-lo de acordo com o núcleo. O que isso quer dizer? Presta bem atenção. Meus filhos foram à praia. Mais uma vez, a pergunta ao verbo. Quem foi à praia? A resposta, meus filhos. Observem que todo o meu sujeito é marcado pela estrutura meus filhos, mas eu preciso ter um núcleo. E este núcleo me ajudará a classificar o meu sujeito. Aí você pergunta, professora, como é então que eu vou afirmar a presença de um elemento como núcleo? Aí é exatamente quando entram as nossas classes gramaticais. Olha só. Primeiro, eu tenho um sujeito que vem como núcleo um substantivo. Não sendo um substantivo, eu tenho a segunda opção, que é o numeral. Não havendo o numeral, eu tenho a terceira opção, que é o pronome, tá certo? Então, em minha estrutura, eu terei, em primeiro lugar, como núcleo, o substantivo. Não havendo o substantivo, eu recorro a um numeral. Não havendo numeral, eu vou ao pronome. Aí vem o detalhe. Caso haja o substantivo, o numeral e o pronome serão o quê? Vamos ver? Olha só. Aquelas duas crianças parecem felizes com as bonecas. Ficou apertadinho, mas tudo bem. Aquelas duas crianças parecem felizes com as bonecas. Aí eu pergunto, deixa eu trocar aqui. Olha só. Quem parece feliz com as bonecas? Aí vem a resposta. Aquelas duas crianças. Morfologicamente, eu tenho um pronome,
um numeral e um substantivo, tá? Por ordem de hierarquia, o meu núcleo será exatamente o substantivo, tá aqui. Não havendo o substantivo, eu tenho a seguinte construção, olha só. Aquelas duas parecem felizes com as bonecas. Quem parece feliz com as bonecas? Aí vem novamente a resposta. Percebam, aquelas duas. Sendo que eu não tenho mais o substantivo, eu só tenho o pronome e o numeral. Então, agora, o meu núcleo será representado pelo numeral, tá? Não havendo, então, o numeral, eu terei o pronome. Elas parecem felizes com as suas bonecas. Percebam que agora o meu núcleo é representado, então, pelo pronome, tá certo? Aí vem a sua pergunta. Se na minha estrutura eu já elimino o núcleo, que é o meu substantivo, os termos que acompanham o substantivo, como na sintaxe serão classificados? O numeral e o pronome, por estarem diretamente ligados ao substantivo, que neste caso é o núcleo do meu sujeito, receberão agora o nome de adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais, certo? Então, esses adjuntos adnominais serão representados por adjetivos, artigos, pronomes ou numerais, tá certo? Então, nós teremos aí as classes gramaticais, os determinantes do substantivo, exercendo a função agora de adjuntos adnominais, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui filhos, que é o meu núcleo, não é? E como eu só tenho apenas um núcleo, eu marco o meu sujeito como um sujeito simples. Já o sujeito composto diz a você que haverá mais de um núcleo. Então, eu tenho idosos e crianças tiveram atendimento. Quem teve atendimento? Idosos e crianças. Percebam que eu tenho núcleo e meu sujeito, então, agora é um sujeito composto. Agora, a observação foi a seguinte. No exemplo do sujeito simples, filhos está no plural. Então, quer dizer que eu tenho mais de um filho. Se eu tenho mais de um filho, meu sujeito não pode ser composto? Não. O sujeito composto será representado por núcleos e não por pluralização. Se eu tiver a palavra no plural, isso não quer dizer que o sujeito é composto. Eu tenho que trazer mais de um núcleo para que meu sujeito, então, seja classificado como sujeito composto, tá certo? Independente de estar no singular ou no plural, não importa. O que vai determinar é a quantidade de núcleos e não se é plural ou se é singular, tá bom? Vamos embora, material. O sujeito também pode ser chamado de sujeito elíptico, não é? Sujeito elíptico é o nosso sujeito oculto. O que vai acontecer em meu sujeito oculto? Ele não está expresso, não é? O sujeito não vem expresso, mas será de fácil identificação por causa do verbo. É o verbo que vai determinar a presença do sujeito, ou como eu classifico o sujeito. A desinência verbal vai te dizer, então, a presença ou a classificação do meu sujeito. Quem é o sujeito aí na construção? Olha só, virás aqui amanhã, virás aqui amanhã, aliás, é uma afirmação. Eu virei, tu virás. Então, meu sujeito está oculto, mas é de fácil identificação. Fizemos todo o trabalho. Quem fez todo o trabalho? Nós. O sujeito não apareceu, mas é de fácil identificação. Já o sujeito, quando é classificado como sujeito indeterminado, ele afirma o seguinte: ao contrário do sujeito, quando oculto, o sujeito indeterminado não aparece na oração e não é de fácil identificação. Vejam só, vamos entender um pouquinho isso aí. Suponhamos que eu esteja em meu quarto e eu abro a janela, tá? Eu abro a janela e me deparo com o muro todo pichado.
Eu não sei quem pichou o muro. Eu posso afirmar quem foi? De forma alguma. Por esse motivo, nós falamos picharam o muro, não é? Alguém executou a ação, mas não se sabe quem executou a ação. Aí você vai e pergunta, mas eu não posso dizer, eles picharam o muro e achar aí que o sujeito é um sujeito oculto? De forma alguma. Presta bem atenção. O sujeito oculto só vai até a segunda pessoa do plural. A terceira pessoa do plural já diz a você que o sujeito é indeterminado. Sujeito oculto só vai até a segunda pessoa do plural. A terceira pessoa já diz a você que o sujeito é indeterminado, ou seja, alguém executou a ação, mas não se sabe quem foi, tá bom? Material, vamos ver. Sujeito indeterminado, quando não for, olha aí, quando não for possível determinar que elemento da oração funciona como sujeito. Na verdade, é quando você sabe que alguém executou a ação verbal, mas não sabe quem foi. A indeterminação do sujeito ocorre de duas maneiras. Quais? A primeira me diz o seguinte: quando eu tiver um verbo, olha aí o que eu acabei de dizer, e esse verbo vier na terceira pessoa do plural, não a outra. Verbo na terceira pessoa do plural estabelece que o sujeito é indeterminado. Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Muitas vezes a estrutura frasal está misturada e tu podes ter um verbo na terceira pessoa do plural. Isso não quer dizer que o sujeito é indeterminado, tá? Possivelmente o sujeito poderá ser indeterminado, mas o sujeito também pode estar expresso e no plural. Por isso o verbo está no plural, tá bom? Cuidado com isso aí. Vamos ver isso aí na prática? Vem cá, chegue. Olha só, aconteceram brigas naquele bar. Aconteceram brigas naquele bar. Observe que o verbo está na terceira pessoa do plural, mas isso não quer dizer que o sujeito é indeterminado. Não esquece. Eu quero saber o sujeito? Então pergunta, olha só, o que é que aconteceu naquele bar? De imediato tu terás a resposta. Brigas. Então, aconteceu aqui o hipérbato, não é? Houve aí, então, a mistura entre as construções da nossa estrutura frasal. E o sujeito está no plural, perdão, o verbo está no plural porque o sujeito está no plural também. Então, muito cuidado, tá? Eu só saberei que o sujeito é indeterminado, aí vem a dica. Vamos marcar? Qual é a dica? Qual é a dica? Então, quando o sujeito é indeterminado, ele aceita a expressão eles, aceita. Mas, professora, se ele aceita não é oculto, não? Não. Se ele aceita a terceira pessoa do plural, ele será indeterminado. Percebam, eles falaram mal de você. Agora, observa aqui no slide. Se eu ponho eles. Eles aconteceram brigas. Não deu, perceberam? Então, se não deu, é porque meu sujeito não é indeterminado, tá certo? Então, qual é a dica? Se eu conseguir acrescentar diante do verbo o pronome eles e houver sentido dentro da construção, o meu sujeito será indeterminado. A segunda relação é quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do se. Aí o sujeito, então, estará também como indeterminado. Agora, presta bem atenção. A transitividade verbal é muito importante nestas construções. Vamos lembrar a relação do se enquanto partícula passivadora? Olha só, nesta é em mais esta. Então, o que foi que eu disse? Se houver uma preposição, não há possibilidade de este si ser partícula passivadora. De é preposição. Naquele é em mais aquele. Pronto. Já se estabelece que este si, que aqui aparece, não é partícula passivadora. Então, o que é que eu vou fazer? Vou conversar com o verbo. Tá certo? Eu só posso afirmar que o si é um índice de indeterminação do sujeito, dependendo da predicação verbal.
Vive-se bem nesta cidade. Então, vive-se, olha a pergunta. Vive-se como? Aí vem a resposta. Bem. Deixa eu trocar aqui a cor. Bem, não é? Vive-se bem onde? Nesta cidade. Percebam que vocês fizeram duas perguntas. Como e onde? Essas perguntas estabelecem que este verbo é chamado de verbo intransitivo e os seus complementos serão chamados de adjuntos adverbiais. Esta questão, então, marca a transitividade verbal. O que isso quer dizer? Se o verbo for intransitivo e trouxer o se, o sujeito, então, é indeterminado e este se é índice de indeterminação do sujeito. A mesma coisa você fará com o segundo verbo. Precisa-se, olha a pergunta, de quê? A pergunta, então, afirma que este verbo é transitivo indireto e está acompanhado do se. Provavelmente, este se será índice de indeterminação do sujeito. Aí você me pergunta, provavelmente por quê? Porque existe aquele se que faz parte do verbo, que acompanha um verbo transitivo indireto e necessariamente não é índice, e sim parte integrante. Para isso você precisa conjugar o verbo, tá certo? Não esquece isso não. Vamos voltar, material. Era-se feliz. Ora, se alguém era feliz, não é mais. Isso quer dizer que houve uma mudança de estado. Mudança de estado, então, afirma que nosso verbo é um verbo de ligação. Então, se eu tiver verbo de ligação mais o se, quer dizer, então, a presença do índice de indeterminação do sujeito. Então, o que é que você vai lembrar? Duas situações em que aparecerá o sujeito indeterminado. Com o verbo na terceira pessoa do plural ou com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do se. É muito interessante que você saiba a predicação do verbo. Como você classifica esse verbo? Por que isso? Se o seu verbo for transitivo direto, pode ser que este se exerça a função, então, de índice de determinação do sujeito. Pode ser, mas isso aí é um assunto para um pouquinho mais à frente. O que acontece é que você tem que atinar que este se, para ser partícula passivadora, não pode apresentar uma preposição. Havendo preposição, índice de indeterminação do sujeito, tá certo? O verbo na terceira pessoa do plural mais se, não há possibilidade de sujeito indeterminado. Lembra, verbo na terceira pessoa do plural sem o se, ou verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do se, desde que esses verbos sejam transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação, tá certo? É muito importante que você memorize essa construção e a tua memorização vai fazer com que você aprenda, tá certo? Nada de decorar regras, não se decora. Língua portuguesa não se decora. Você tem que aprender a função de cada elemento. A questão da memorização é para que você trabalhe exatamente a relação da predicação verbal. Então, lembra, verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, acompanhado do se, índice de determinação do sujeito. Outro detalhe, estes verbos não podem ir para o plural, a não ser que estejam sem o se. Verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Perfeito. Terceira pessoa do plural mais o se, não há possibilidade de este verbo, então, estabelecer que o sujeito é indeterminado. Tá certo? No mais, exercícios. Até a próxima aula.